para falar sobre relacionamento abusivo com você em casa, porque muitas vezes você está vivendo isso E nem sabe, né? e nem sabe. Nem se dá E conta. aí as famosas acabam tendo essa coragem, como o Churupita falou que é tão importante, de trazer e dar voz para as mulheres. Vou colocar aqui mulheres, mas a gente pode até entender se é só com mulheres ou não, para entender o que é o relacionamento abusivo. Renata Bueno, que bom ter você aqui. Bom dia. Bom dia, dia. Renata, bem-vinda. São tantos Muito pontos obrigada para a gente pelo conversar, né, convite. Renata? Nossa. Sim, é porque um parece. tema- Não é um tema pesado, mas parece que mas- está ganhando relevância. E não sei se as pessoas estão tendo mais coragem de se manifestar, Renata, mas está sendo mais falado. Está sendo mais falado porque está dando mais abertura e mais empoderamento para as mulheres, para se posicionar. Porque até então as mulheres tinham muito medo. Então ficavam, não, acho que não é comigo, acho que eu que provoquei. Essa é a frase clássica de quem sofre relacionamento, vive um relacionamento abusivo. Não, eu que provoquei ele estava nervoso, eu deveria ter entendido. E agora, com esta divulgação, as pessoas falando mais, as mulheres estão empoderando. E vocês sabiam que tem uma lei que fala não só que você pode realmente chamar essa pessoa, dar a penalidade para ela dentro da lei, mesmo não sendo, não sendo uma agressão física, Olha só emocional, hoje é pautada na lei que você pode fazer uma acusação. Então é um Olha que crime. coisa, É um crime, Então, é um crime. considerado um crime. Olha só. Né? Então, isso tem dado mais empoderamento para as mulheres, graças a Deus, poderem se posicionar. E você né? sabe por que eu falei com o Churupita assim agora? Ah, mas será que é isso mesmo? Eu falei propositalmente. Por quê? Eu vejo, na grande maioria, que as mulheres, quando as mulheres vêm à tona falar que é agredida emocionalmente, que é as mulheres que estão do outro lado da Duvidam. internet, ai, mas será? É verdade. Será que é mesmo? Mas Passa será? pano mesmo, verdade. Isso. E principalmente as mulheres que são a maioria que sofrem, né? Esse Sim. tipo de... Eu não sei por que isso acontece. Lamentavelmente, Maria, porque na realidade ele passa a ser cultural. A educação que muitas vezes nós mulheres recebemos é justamente essa de que você tem que atender ao homem, que você não pode provocar, que às vezes ele está trabalhando demais. E muitas mulheres acham assim, não, acho que ela que está muito dando peti. E na realidade não percebe a gravidade que isso, e o impacto que isso tem na vida de uma pessoa. Então, ainda existem essas mulheres que trazem ainda esses valores, essas crenças na família de que não, a gente tem que apaziguar, que a mulher tem que apaziguar. Não é isso. E acaba sofrendo. E muitas né? vezes também acho que a referência, de repente, de uma pessoa em casa foi um relacionamento abusivo. Então a pessoa meio que normaliza. O homem ele verdade. pode ser grosso com a mulher e tudo bem, ou pode aumentar a Você voz. falou tudo. É, porque eu vi meu pai fazendo isso com a minha mãe, então tá tudo bem. É a referência que eu tenho. Quais são os impactos? Vamos pensar então nos prejuízos, que a gente sabe que eles existem. Nos emocionais e nos físicos, quando tem agressão, claro. Mas os prejuízos emocionais para uma mulher que passa por isso. Então, quando uma mulher sofre essas agressões e vive num ambiente, e quando você falou de família, é muito comum a mãe falar assim para o filho, fica quieto, seu pai tá bravo, não mexe com ele. Então, assim, você vai crescendo num ambiente onde você é doutrinado a ficar quieto e ser passivo à Aceitar agressividade aquilo. do Nossa, outro. é verdade. Quantas crianças crescem ouvindo a mãe falar, não mexe com seu pai, ele tá bravo hoje, fica quietinho no canto, sai de perto. E o impacto que isso traz na vida da criança e dessa mulher que está sofrendo abuso é muito grave. É considerado dentro da classificação de trauma. Por quê? Porque o trauma é aquele evento que acontece com você e você não tem recurso para ser ajudado e ser amparado. E você sofre sozinho. Não é o evento em si, é você não conseguir resgatar. E isso vai causando a baixa autoestima, causa doenças, causa problemas de relacionamento. E muitas vezes essa mulher acaba sendo até mais julgada, porque daí ela vira problemática. E o cara que é assim, viu, falei, ó, descompensada. Nossa, não tem jeito. É lamentável, Ela é é muito louca, triste. né? A mania de chamar de louca, né? É mais ou menos o que aconteceu nessa divulgação aí da Hickman, né? O que esse cara falava? Que era ela que era verdade. descompensada. É E verdade. quanto que essa mulher sofreu e se sujeitou Por assim, anos, não, né? por anos, tentando mediar, muitas vezes por essa crença limitante, por essa educação familiar de que, não, só a gente não provocar, eu é que estou provocando. Agora, nesse caso da Ana Hickman, né? Por que a gente vê os casos de figuras públicas assim? Sim. Eles são tão impactantes assim? Passa a ser impactante, Mari, por quê? Porque nós idealizamos muito a figura pública. Então, você vê um casal lindo, belo, assim,
Não é possível, É tá verdade. vivendo isso. Ah, não, o que está acontecendo? E daí vem aquelas pessoas que não validam essa mulher, falam assim, não, alguma coisa com ela, deve ter alguma outra coisa, ela que deve estar desequilibrada. Ou vem aquele assim, eu bem que percebi que esse cara era agressivo. Quantos comentários você vê depois de quanto ele destratava ela em público, na Sim, TV, sim. e ela baixava, tentava mediar, e o quanto ela estava sofrendo. Por que que tem mais impacto? Justamente por ser figura pública e por trazer aquela imagem da perfeição, do relacionamento lindo, e que muitas vezes nos bastidores não é nada disso. Sim, com certeza. Vamos até pensar, então, de maneira prática, os sinais de um relacionamento abusivo, até para nossa amiga que está assistindo, entender se ela está passando por isso ou não. Eu sempre falo assim, como você percebe se você está num relacionamento abusivo? Você começou, normalmente quando você começa uma relação, você está apaixonada, ele está carinhoso, as coisas estão gostosas. Depois ele começa a te impedir, começar a falar, essa roupa não ficou legal, não precisa ir hoje na casa da tua mãe, nossa, eu não gosto desse seu amigo, nossa, o que você falou ali no grupo, que vergonha de você. Começa algumas coisinhas e a pessoa tenta se adequar. Não é nada disso que você está falando na frente de amigos. Então, vai minando a autoestima dessa pessoa, dessa mulher, e ela vai se ajustando. Nossa, acho que eu estou sendo inadequada mesmo. E vai deixando. Daí, qual é o próximo passo? A sua autoestima já está lá embaixo, né? Você faz alguma coisa, ele te empurra. Ou pega com força no teu braço. Ou fala, eu só fiz pro teu bem. É porque eu quero o melhor para você. Esses são sinais, assim, toma cuidado, porque um passo para agressão física é assim, é um limiar. Renata, eu vi uma vez também, queria que você confirmasse se isso é real ou não. A pessoa que muitas vezes fica batendo as coisas, tipo, sabe, quando a pessoa vai arrumar e fica... Que também isso entra nessa parte. É real isso? Eu vou te contar um caso muito delicado, onde um relacionamento de duas pessoas formadas, duas pessoas bem colocadas na vida, com esse relacionamento, com todas essas reações que eu falei para vocês, de menosprezar, diminuir, e o relacionamento era tão abusivo que eles estavam passando por uma fase onde a mulher estava bancando dentro de casa. E num determinado dia, esse é um fato que aconteceu, o homem foi pedir, me dá um tal dinheiro, ela falou assim, não vou dar. Daí o que ele fez? Ele não bateu nela, mas ele foi em cima dela e deu um soco na parede. Ao lado dela. Nossa. Então, assim, não, mas eu não te agredi. Sim. Você vê, eu não pus a mão em você, eu não estou sendo agressivo. É que eu estava nervoso. Você me tirou do sério. Se você viu que eu precisava... Joga pra pessoa, hein? Joga pra pessoa. Então, assim, como se a tem pessoa sinais. fosse a culpada. Então, tem sinais que dá antes da agressão muito triste. física efetiva. Agora, Isso eu já tem que tomar vivi cuidado. isso, gente, é horrível. É horrível, já, não é? Amiga, infelizmente já o vivi. E eu falo que é uma coisa que a gente realmente vai permeando na gente. Quando a gente percebe, a gente está acreditando em tudo que a pessoa está falando. Eu ia falar isso de permear agora. Eu percebo algumas amigas minhas que vão permitindo, já no começo, coisas que eu não permitiria. Sabe? Eu falo, nossa, mas você deixa? Como assim? Você vai na sua família? Você vai por esse... Tem que pôr um short mais comprido. Aí eu falo, se a pessoa já permite que ela comande assim, não é um pouco também, claro que não culpando a mulher, porque né, não tem nem o que... Mas assim, da gente permitir, né, de se não se impor, não vou. Eu vou ver minha mãe, vou ver meus amigos, sim. É uma insegurança a pessoa fazer isso? Então, aí que eu falo, parece um pouco clichê uma psicóloga falando, mas o que acontece? Essa mulher acaba não tendo autoconhecimento e ela não se percebe. E daí ela não sabe se impor. A autoestima dela já vem tão predisposta e ela não investe no autoconhecimento dela, ela fica muito para fora, querendo só o feedback externo e esquece de si. E daí ela perde a autonomia. Você, o que está pedindo isso para mim? Não, na minha vida ninguém manda. Peraí, camarada, até aqui não dá. Ela não tem essa força. Mas por que não tem essa força? Não é clichê. Se eu não tenho autoconhecimento, que não tem nada a ver, é claro que a psicoterapia ajuda, mas não é essa associação. É se você não está fortalecida. E muitas vezes, sabe o que acontece, Lucas e Mari? Essa pessoa viveu num ambiente onde ela assistiu muito isso, onde ela não foi validada pelos adultos que criaram ela. Sim. Então, é uma pessoa que já cresceu, sabe, predisponível, assim, tipo, eu não sou nada mesmo, então deixa pra lá. Então, são pessoas que ficam vulneráveis. E daí você olha e fala, uma amiga, mas por que você está se sujeitando a isso? O cara fazendo isso com você? Ela, parece que é um perdão da expressão, daí eu falo, é uma morta, você não está vendo que está fazendo uma coisa errada com você?
ela não tem essa base, ela não teve essa base na infância dela e ela vem para uma fase adulta fragilizada. E se você for olhar o histórico, e se sujeita. Sim. Então, assim, é uma presa fácil. Entendi. Né? E esses perfis de abusadores, eles identificam a presa fácil. Então é fácil. E às vezes nem consciente. Não é consciente, A não é. pessoa faz isso sem Sabe que ela perceber, troca né? aquele jogo de sedução, Sim, sim. ela vai entrando, a hora que e ele vai crescendo um pouquinho, vai crescendo, ela não vai ver. Vai se acomodando com Ai, aquilo. não custa nada. Vai ganhando espaço, né? Então, a vai- intenção dessa conversa que a gente está tendo aqui com a Renata é isso mesmo, sabe? Sim. É trazer um alerta para você em casa. Para caso você se identifique com isso, tome um primeiro passo, que é buscar uma ajuda profissional. Muitas vezes você vai buscar apoio em amigos, né? Os amigos não têm tanta sabedoria, ou acaba tendo até uma amiga que é parecida com você, acaba não te ajudando nisso, né? Então busca uma ajuda profissional para você se conhecer e conseguir sair desse mar antes que ele te Ou afogue. para quem é solteiro e solteira, já fica esperto antes de começar aí, né? Com quem você está se mesmo, relacionando. Para escolher certinho. Fique atento. Né? Renata, muito obrigado, Eu que viu? agradeço, Pela eu que presença aqui com a agradeço. gente. Sempre bom falar. Como sempre, uma sabedoria. Aí eu vou te fazer um desafio, como a gente já fez. Queria que você gravasse um vídeo nas suas redes sociais. Aí a gente vai repostar também nos stories, comentando um pouquinho, dicas, então, só para reforçar. Sim. Estou num relacionamento abusivo ou não? Aí o pessoal vai ver pelos nossos stories também no Manhã na Band, que a gente vai repostar. Pode Tá, ser? vou fazer logo em seguida Chique aqui. demais. Bom? Obrigado, Renata. Obrigada, Rê, agradeço, sempre, viu, viu? gente?